Tudo bem com vocês? É um privilégio estar aqui para juntos estudarmos mais uma vez a palavra de Deus, para aprendermos mais a respeito do que Deus deixou para nós, né? E hoje o assunto é um assunto que normalmente as pessoas não gostam muito de falar, não. É um assunto que as pessoas procuram, muitas pessoas pelo menos, procuram evitar esse assunto. Nós vamos estudar hoje sobre a morte. O que ficou escrito na palavra de Deus sobre a morte? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Tá bom? Então nós vamos ver qual é a verdade sobre a morte. Porque falam tantas coisas, né? Muitas vezes as pessoas ficam aí tão aflitas, tão angustiadas, porque morre, vai para onde? Vai para o paraíso? Vai para o... Fica vagando, né? Vai atormentar os outros. O que acontece com a pessoa quando ela morre? O que é a alma, na verdade, né? O que é a alma? E nós vamos descobrir isso na palavra de Deus. Tá bom? Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Seu Santo Espírito, que Teus santos anjos também estejam ao nosso redor, nos dando sabedoria e nos protegendo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ver então o que acontece depois da morte. Muitas pessoas tentam explicar, né, o que acontece, mas é simples. É só ir aqui no nosso manual, né, do nosso Criador. Nosso Criador deixou aqui um manual. Você compra um carro novo, o carro vem com manual, o fabricante te dá um manual para você saber como lidar com o carro. Assim fez Deus conosco, Ele deixou aqui para a gente um manual, para a gente seguindo. E seguindo não vamos ter problemas, mesmo? Vamos descobrir primeiramente de que material, ou qual material Deus usou para criar o homem, para criar o ser humano, né? Vamos lá? Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha só, então Deus pegou o barro, fez um boneco de barro, foi lá na narina, soprou na narina do boneco, né? E aí aquele boneco começou a ser uma alma vivente, começou a ter vida. Começou a ter vida depois que Deus soprou na narina daquele boneco de barro. Porque até então era apenas um boneco de barro sem vida. Então, o pó da terra, mais o sopro no nariz, essas duas coisas formou o ser humano. Deu vida ao boneco, né? Deu fôlego de vida. Em outras passagens também chama assim. O boneco passou a ter vida, portanto, o boneco que era formado do pó da terra, agora é uma alma vivente, como diz a Bíblia. Como a Bíblia se refere à alma? O que é exatamente uma alma? Vamos para Ezequiel. Vamos ler algumas passagens, como a gente sempre faz. E deixa eu lembrar para você o seguinte. Você vai estudando, por favor, vai dando um pause, pega a sua Bíblia, confere o que eu estou falando para ver se tá certinho, se condiz realmente, e todas as passagens que eu vou ler também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Todas as passagens vão estar lá para vocês conferirem direitinho, ok? Vamos para Ezequiel 18, verso 4. Vamos ver o que diz aqui em Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o Senhor aqui está falando que a alma do Pai, a alma do Filho pertence a Ele. E que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Deus nos criou para sermos seres que viveriam eternamente. A morte só veio por consequência do pecado, por consequência da desobediência. Então, a consequência do pecado é a morte, tá? Então, Deus fala assim, aquele que pecar morrerá. Por quê? Porque o pecado é a desobediência, tá bom? Então, vamos ver, todas as almas são minhas, Deus está falando aqui. Vamos lá para Gênesis 3:19.
Vamos ver o que lá em... Ah, não, vou ler outra passagem. Gênesis 46, 27. Gênesis 46, 27. Diz assim: os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Presta atenção nessa parte agora, tá bom? Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, presta atenção nesse detalhe, porque nós vamos entender mais alguma coisa a respeito disso. Vamos para Deuteronômio 10, 22. Deuteronômio 10, 22 vai ajudar a esclarecer esse outro texto que nós lemos agora. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, ela está falando que Jacó desceu, em Gênesis, que Jacó desceu para o Egito com 70 pessoas. Sua família, seus filhos, suas noras, seus netos, eram 70 pessoas. Aqui já está dizendo que são 70 almas. Então, isso me leva a entender que alma e pessoa é a mesma coisa, certo? Alma e pessoa é a mesma coisa, é que nós lemos. A alma é o conjunto do boneco de barro, vamos dizer assim, né? Com fôlego de vida, ok? Mas vamos continuar estudando aqui para a gente entender melhor todas essas coisas. O que acontece com a pessoa ou a alma vivente quando ela morre? Gênesis 3, 19. O que acontece quando a alma vivente morre? Vamos ver, cadê aqui? 3,19, diz assim, ó: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó e ao pó voltará. Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: nós vamos comer, nós vamos nos alimentar daquilo, do suor do nosso trabalho, até o dia em que nós voltaremos ao pó da terra. Porque nós somos formados do pó da terra e do pó da terra nós voltaremos. Então, quando a pessoa morre, o que acontece com essa alma vivente? O que acontece? Esse corpo volta para o pó da terra, porque é a origem dele, é do que ele foi formado, do pó da terra, como nós vimos. E o espírito, ou ar, ou fôlego de vida, o que acontece? Vamos ver em Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7, tá aqui. Vamos ver o que acontece, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que coisa interessante. Então, cada coisa volta para o seu lugar de origem. O corpo volta para a terra, porque ele foi formado da terra, o bonequinho de barro, como nós vimos. E o fôlego de vida, que é o ato de respirar, que foi Deus que soprou na narina, volta para quem? Volta para Deus. Tá vendo? Então, é isso que acontece com o que chamam de espírito, ou fôlego de vida, ou ar de vida. Ele volta para Deus. Mas e o que acontece com a pessoa que morre? Será que ela volta? Ela vem aqui para ajudar? Muitas vezes também dizem que vem para atrapalhar. O que acontece? Vamos ver? Eclesiastes 9, 5. Eclesiastes 9, 5. Olha só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então é o seguinte: quem está vivo sabe que um dia vai morrer, como nós falamos ali no começo. Mas aquele que está morto não sabe de coisa nenhuma. A sua memória, todas as suas lembranças acabaram. Não existe mais nada para a pessoa que morre. Então, ela nem vem ajudar, mas também não vem atrapalhar. Isso
É bom, né? Vamos continuar aqui. A memória entregue ao esquecimento. E para onde vai a pessoa ou a alma vivente após a morte? Vamos para Eclesiastes, ainda aqui, 9 verso 5. O 5 e o 6. O 5 nós já lemos, mas vamos ler para entrar nesse contexto, tá bom? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, pois a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, olha, o amor, o ódio, o que quer que seja, acabou, pereceu. Nada do que acontece aqui nessa terra, embaixo do sol, como a Bíblia diz, eles sabem, eles têm conhecimento de nada disso. Acabou. Sua memória jaz no esquecimento. Vamos ainda para Jó, no livro de Jó, verso 7, capítulo 7, verso 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Tal como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar de onde habita, e o conhecerá jamais. Então, a pessoa, quando ela morre, ela vai para a sepultura e nunca mais ela tornará a sua casa. Olha só isso, tal como a nuvem passa. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então, não existe esse negócio de, ai, fulano veio, falou aquilo, ai, falou aquilo outro. Não, não existe isso. Como é possível ver ou falar com alguém que já morreu? Essas manifestações são de pessoas mortas? Ou quem é que aparece se passando ou fingindo ser a pessoa que morreu? Disfarçada da pessoa que morreu. Vamos entender isso? Vamos lá para 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios. Aqui, tô achando. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, o inimigo das nossas vidas, né, que foi quem induziu Eva, enganou Eva, porque na verdade ele mentiu para ela, né? E ela, enfim, ele pode se transformar até em anjo de luz. Então, quando você vê alguém falar, ai, mas fulano morreu e apareceu, me mandou um recado, me escreveu uma carta. A palavra de Deus está nos deixando claro que quem faz isso não é a pessoa que morreu, mas é Satanás e seus anjos. Mas nós, no estudo sobre os anjos, isso vai ficar mais claro, tá bom? Eu só queria dar uma palha aqui para entender melhor o que é quando alguém fala assim, mas apareceu, falou, mandou uma carta. Não. A palavra de Deus nos afirma, não é a pessoa que morreu. A pessoa que morreu nunca mais sobe da sepultura. Ela não sabe de nada do que acontece aqui nessa terra. Quem unicamente possui imortalidade? Vamos ver em 2 Timóteo. Opa, passou aqui. 2 Timóteo.
Segundo Timóteo 6,16. 6,16. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele toda a honra e poder eterno. Amém. O único que possui imortalidade é Deus. Ele possui imortalidade. E Jesus agora, é óbvio, né? Ele também possui imortalidade. Nós somos seres mortais. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 6, 23. Romanos 6, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, sob o que o pecado ocasionou ao homem? Ocasionou a morte. A consequência do pecado é a morte. Vamos ver ainda o 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que acontece? Deus nos criou para sermos seres eternos, não para morrermos. Mas como aconteceu o pecado, a consequência do pecado é a morte. E é por isso que hoje nós somos seres mortais. O pecado nos trouxe a morte. Como Jesus considerou a morte? Vamos ver isso em João 11, 11 e 14. João 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui, Lázaro era o melhor amigo de Jesus, Lázaro tinha uma família, ele com as duas irmãs, era a casa onde Jesus mais gostava de ficar. E Lázaro morre, as suas irmãs pedem para que Jesus vá. Aí quando Jesus chega lá, Jesus fala assim: Lázaro dorme. Aí eles não entenderam. Como dorme? Se dorme, está salvo. Mas Lázaro já estava morto há alguns dias. Aí Jesus pega e explica para ele: olha, e Lázaro está morto, Lázaro morreu. Então, na visão de Jesus, a morte é como um sono. É igual como se nós estivéssemos dormindo. Quando nós estamos dormindo, repousando, nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. Assim é o que acontece com a morte. É como um sono. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha que coisa mais linda. Então vai chegar um momento que todos aqueles que estiverem no túmulo irão ressuscitar. Nós estudamos isso no outro estudo. Se você não conhece ainda o assunto, vai lá, vê sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, o estudo sobre esses dois assuntos, que você vai entender melhor. Quando Jesus voltar, as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aquelas
que não fizeram a vontade de Deus vão ressuscitar só na segunda ressurreição depois do milênio, mas todas irão ressuscitar. Ou seja, como que acordar do sono, tá bom? Acordar do sono. Vamos ver mais uma passagem, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, mais uma passagem afirmando que as pessoas que estão mortas não estão vagando por aí. Elas só vão ressuscitar quando Jesus voltar, quando soar a trombeta de Deus. Aí elas acordam desse sono em que estão hoje. E eu acho que isso é muito reconfortante para a gente, né? Porque eu fico imaginando como seria, por exemplo, uma mãe que morre e fica vendo, de repente, a sua família aqui se desmantelar todinho, ou então forma-se uma nova família, mas os filhos passam por dificuldade e não poder fazer nada. Seria um sofrimento ver, assistir tudo isso e não poder fazer nada. E até aí a gente consegue entender a misericórdia, a bondade e o amor de Deus, porque a pessoa vai descansar, não tem mais dor, não tem mais lembranças nenhuma ruim, vai ficar dormindo até o dia da volta de Jesus. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 e 53. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 15, 51 e 53. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Tá vendo de novo falando de sono, de dormir? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós vamos morrer, mas transformados todos seremos. Por que nem todos nós vamos morrer? Porque quando Jesus voltar vai ter pessoas vivas aqui, né? Espero que nós estejamos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que quer dizer isso? Deixa eu ler o 53 e eu explico. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Ou seja, nós hoje temos um corpo corruptível que, com o passar dos anos, vai se degenerando, né? Aí nós temos doenças, temos uma série de dificuldades, conforme a idade vai chegando, até que se chegue à morte. E aí, a promessa de Deus é que, ao soar a trombeta de Deus, no abrir e fechar de olhos, ou seja, muito rápido, esse corpo que hoje é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal se revestirá da imortabilidade. Então, esse corpo que é com defeito, com as características do pecado, com doença, porque uma pessoa morreu, vamos dizer, com câncer, com sei lá com quantas doenças pode, né? E na hora que ela ressuscitar, vai ressuscitar cheia de dor, cheia de doença, sofrendo? Não, mas isso é para aqueles que morreram em Cristo. As que morreram em Cristo, o corpo corruptível, quando ressuscitar, vai ressuscitar um corpo novo, um corpo imortal, como teria que ter sido se não houvesse essa interrupção no plano de Deus.
Aí Deus também volta ao plano original, que é nos dar um corpo incorruptível, livre da morte, livre da dor, livre de tudo isso, tá bom? Essa é a promessa para aqueles que fazem a vontade de Deus, que vão participar da primeira ressurreição. Um corpo incorruptível e imortal. Então Deus nos fez do pó da terra. Quando nós morremos, nós voltamos ao pó de origem. Ele soprou na narina, dando fôlego de vida. Esse fôlego volta para Deus. E a pessoa que morreu fica lá, guardadinha, descansando, como que dormindo, esperando a hora da volta de Jesus. Tá bom? Qualquer dúvida pode deixar na descrição do chat ou me mandar mensagem pelo WhatsApp, aqueles que têm, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Espero que essa lição te traga conforto, tá bom? Porque é bom saber que quem dos nossos queridos já foram não estão sofrendo, tá? Mas pelo contrário, estão dormindo, descansando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, porque aqui nós também vemos o teu amor e a tua bondade, porque quando uma pessoa está sofrendo, ela vai descansar e vai ressuscitar na primeira ressurreição, se fez a tua vontade, com um corpo incorruptível, com um corpo novo, com um corpo imortal, conforme era o seu plano original. Obrigado por isso, Pai. Nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade, para se caso nós viemos passar pela morte ou pelo sono da morte, nós possamos fazer parte da primeira ressurreição. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.